Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje, sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. Iremos fazer uma breve recapitulação do estudo da lição. Foi uma semana especial como as outras em relação ao estudo da lição. Durante esses últimos dias estudamos sobre um modo emocionante de se envolver. E percebemos que Deus deixou os pequenos grupos para que nós pudéssemos viver uma comunidade viva, saudável e que fosse o meio pelo qual Cristo levaria o seu povo à pregação do Evangelho e uma experiência real com Deus. Claro que estar junto, estar unido para o povo de Deus é uma necessidade e por isso precisamos buscar a cada dia essa união. Deus criou cada ser humano como um ser social para que ele pudesse compartilhar de vivências, amizades e de testemunho do amor a Deus. Em toda a Bíblia nós temos comunidade, nós temos pessoas se envolvendo com pessoas em ajuntamentos, em cidades, em vilas, em bairros, em casas e tudo isso para que as pessoas pudessem perceber que nós fomos feitos assim para essa vivência em comunidade. E essa ideia foi uma ideia divina. O próprio Deus foi o planejador, o arquiteto da vivência em comunidade. Foi um ato sobrenatural de Deus fazer com que o homem tivesse esse desejo de estar em vivência com os outros. Por isso, quando Deus viu que Adão estava só, logo lhe fez uma auxiliadora, uma companheira, para que ele não pudesse mais estar sozinho. Por isso, os pequenos grupos podem nos ajudar a esta vivência em comunidade e estarmos sempre perto uns dos outros. Ou seja, lembrando que o nosso objetivo supremo dos pequenos grupos é estar primeiro em comunidade, segundo, fortalecer a fé um do outro e, por último, mas não menos importante, levar o Evangelho a outras pessoas que necessitam. Nós vemos vários exemplos na Bíblia de momentos em que foi necessário fazer um sistema comunitário e completamente distribuído entre lideranças, entre grupos pequenos, para que a liderança pudesse acontecer. Nós temos aqui um exemplo clássico, um exemplo claro, que é o conselho de Jetro a Moisés, ao vê-lo em situação de estresse, vê-lo em situação de completa falta de uma liderança apropriada. Jetro aconselha a dividir o povo em vários grupos que pudessem ser grupos de assistência. Por isso, nós temos ali a fração de pessoas mostrando ali os pequenos grupos que nasciam de maneira mais clara nessa divisão ali com o Jetro. Por isso, o tamanho ideal de um grupo, talvez seja, de um pequeno grupo, seja entre 6 e 12 pessoas, que era o tamanho do núcleo menor de Moisés, e também lembrando do núcleo de Cristo, que tinha 12 pessoas. E essa organização era no intuito de servir. Nós vemos a igreja do Novo Testamento vivendo nas casas em pequenos grupos com o propósito de servir. E esse propósito era bem claro, um propósito interrelacionado de cuidado um do outro e, claro, de total importância. Os pequenos grupos são como sistemas do corpo humano que fazem com que cada peça possa funcionar de maneira equilibrada e assim o Evangelho crescer em qualquer que seja a região. Os pequenos grupos estão no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em suas cartas, deixa bem claro que o povo se dividiu nas casas em pequenos grupos e através dessa dinâmica os primeiros cristãos puderam pregar e interceder uns pelos outros, puderam viver uma comunidade saudável e feliz
para a pregação do Evangelho. Por isso, querido irmão, lembre-se que necessitamos estar um ao lado do outro, para o crescimento um do outro, para o crescimento do pequeno grupo, da igreja e de toda a nossa comunidade de forma geral. Nós precisamos lembrar que Deus está no comando desta igreja e precisamos estar um do lado do outro para o crescimento do Evangelho. Que Deus te abençoe, que você viva em uma comunidade saudável, em um pequeno grupo e pregue o Evangelho. Um forte abraço e até o próximo podcast. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.